Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues. Nós estamos fazendo uma análise aprofundada da FCC, banca destinada, né, que foi a escolhida para fazer o Cefaz de Santa Catarina. Tá? E aí eu peguei a prova do Cefaz, feita pela FCC, tá, para auditor da Receita Estadual do Maranhão, tá, como prova símbolo daquilo que pode cair para nós aqui em Santa Catarina. Essa prova é uma prova de um nível alto, como sempre, a FCC é uma banca em que coloca o português num nível médio para alto, e eu oportunizei aqui para vocês alguns tópicos, dentre os tópicos, aqueles que eu considerei os mais complicados, cujos assuntos, né, os alunos têm maior dificuldade. E agora nós vamos ver uma questão chamada de questão aberta. O que eu chamo de questão aberta? Uma questão que tem um enunciado clássico da FCC. A FCC sempre vai colocar, aguarde, a sua prova do Cefaz terá, tá, o seguinte enunciado de uma questão. Observe. Está plenamente clara e correta a redação deste livro e comentário sobre o texto. Aí você acha que a questão é de interpretação de texto, né? Não, não é. Na verdade, é um livre comentário sobre o texto. Tá? Comentário este que pode ir ao encontro do texto ou de encontro ao texto. Então, há um comentário sobre algum assunto do texto. Comentário este que pode ter a ver ou não com o texto, pode até estar contradizendo o texto. A questão não é julgar as ideias, e sim, está correta a redação. Estamos falando de português. Só que chamamos de questão aberta porque não diz o que eles querem. Vocês viram nos outros, nós estamos fazendo essa maratona de explicação sobre a FCC. Você deve estar vendo nossos vídeos. Nós vimos questão de voz passiva, vimos questão de concordância, de correlação de tempo e modo, de período composto, vocabulário. Esta questão, tá, abre espaço para você ter de olhar tudo. Então, o aluno fica um pouco inseguro, porque quando a banca diz, observe o português, meu Deus, para onde eu olho? Porque, sei lá, uma crase, uma ortografia, pontuação, concordância, alguma coisa pode te escapar, ainda mais numa hora de prova, que é sempre muito cansativo, e você fica com aquela sensação de insegurança de que escapou algo ao olhar. Então, mapeando o que normalmente eles cobram, tá? Ortografia, sempre ficar atento. Às vezes, o item está errado por um X, um S, um acento ou ausência dele. Tá? Isso é relevante, é importante. Coesão, a coesão vem de dois fatores, de pronomes e conjunções. Pronome relativo, impressionante como essa banca adora cobrar o pronome relativo nas mais variadas possibilidades de cobrança. Correlação de tempo e modo, tá? Há certos tempos e modos que se correlacionam bem e outros não. Né? Nós já fizemos uma questão específica sobre. E, claro, concordância. Concordância verbal, o verbo concordar com o sujeito e a partícula ser sempre, né, gente? Principalmente a partícula passivadora, que obriga o verbo a concordar com o sujeito, tá? Esse sujeito passivo, provavelmente posposto ao verbo. E regência crase, é mais regência do que crase. Crase não é um assunto assim top da FCC, cobra-se, mas não a todo momento, mas regência sim, né? Que é a questão da colocação das preposições. E pronomes relativos, repito, porque muitas vezes o pronome relativo vem de uma questão de crase ou regência. Tá? E, por fim, a pontuação. Né? A pontuação ela está ali também compondo, tanto para o bem quanto para o mal, né? Uma redação, para a redação estar correta. Então, são os pontos que nós vamos analisar. Então, eles querem, vamos ver, para que você analise, querem que você siga esse comentário. Está plenamente clara e correta a redação deste livro e comentário. Então, você já começa assim, tá? As frases, às vezes, são bem longas, você pode ir por partes, né? Cortar em orações individuais. De cara na alternativa A, nós vemos um verbo aqui, aí eu digo só FCC não, qualquer banca de concurso público que se preste, tá? Leve em consideração nas suas questões, vira e mexe, o verbo haver no sentido de existir, né, pessoal? Pelo amor de Deus, o verbo haver no sentido de existir é um clássico dos clássicos, é o clichê. Ele não tem sujeito, portanto, ele não pode estar no plural, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular, que é o que acontece com o verbo haver naquele contexto. Então, já de cara, embora, haja humoristas profissionais, tá? Já há um erro aqui, mas não para aí. Embora haja humoristas profissionais, não são os mesmos quem produzem. O problema também está naquele quem. O quem é um pronome, tá? Que em algumas circunstâncias, tá? Cria um efeito ruim. Quem produz não são os mesmos quem produz. Tá? Ele não gera concordância. Uma opção de reescritura, olha, gente, entendam que pode ter outros professores dando outras opções de reescritura. Quando você vai reescrever de modo correto um texto,
pode acontecer de ter mais de uma possibilidade. Eu estou sendo a maneira mais simples de reescritura aqui. Sem trocar verbo nem nada. Ó. Embora haja humoristas profissionais, não são os mesmos os quais produzem. Ou que produzem. Eu tiraria o quem, tá? O pronome relativo quem. O pronome quem, que não combina com o plural ali, tá? Certo? O quem obriga o verbo aí, tá? Para a terceira do singular, e não quem produzem, seria quem produz. Eu estou optando, tá? Por trocar o quem e ir para os quais ou que. O que? E manter o produzem. Tá claro? Os mesmos os quais produzem. Seria uma possibilidade de reescritura. Mas A já está errada pelo haver. Né? B, ainda que sejam profissionais, embora ainda são conjunções subordinadas, concessivas, que obrigam o verbo a ir para o modo subjuntivo. Né? E o modo subjuntivo agora está muito bem. Embora, ainda que sejam profissionais, alguns humoristas... Bom, olha só como eu li, hein? Ainda que sejam profissionais, alguns humoristas não vêm deles a criação das anedotas. Algo não soa bem aqui. Na verdade, você vai perceber aqui a interação com a vírgula. Há vírgulas erradas, ou pelo menos uma delas. E há uma repetição, alguns humoristas não vêm deles. Há uma espécie de pleonasmo ou uma redundância. Aí você percebe que a leitura ficaria melhor se fosse, ainda que sejam profissionais, alguns humoristas, ainda que alguns humoristas sejam profissionais, vírgula, mantém aquela, tá? Mantém aquela ali, estou destacando até, para dizer que ela fica. Não vem deles a criação das anedotas. Está entendendo? Ou seja, eu reescrevi aqui. Ainda que alguns humoristas sejam profissionais, a criação das anedotas não vem deles. Eu coloquei em ordem direta. Tá? Certo? Então, alguns humoristas estaria pertencendo, tá, à oração anterior e não à posterior. Voltando tudo, a presença dessa vírgula, ela separa, ela isola alguns humoristas, está isolado, erradamente isolado. Então, a minha sugestão correta aqui é exatamente manter alguns humoristas como pertencente, sujeito, inclusive, da oração anterior, certo? E retomado pelo deles. Aí nós temos uma questão de pronome, não vem deles, não vem dos humoristas. Ainda que alguns humoristas sejam profissionais, a criação das anedotas não vem dos humoristas. Percebe? Aí ficou mais coerente, clara e correta esse livre comentário sobre o texto. Ajeitando pontuação, retirando a vírgula anterior, tá claro? E também isolando alguns humoristas na primeira oração e o deles na segunda. Aí há um terceiro problema, que é o vem no plural. O vem no plural, que está com acento, está no plural, está concordando com que palavra? Tá? Não vem deles a criação das anedotas. O sujeito da segunda oração, a criação das anedotas não vem deles. Então, o núcleo do sujeito é a palavra criação. Então, há vários problemas sobrepostos, assim como na alternativa A. Nós temos primeiro a questão da pontuação, certo? Aí eu aproveitei e coloquei também o texto em ordem direta, para ficar mais claro, certo? Mas poderia até manter essa ordem, hein? Ainda que sejam profissionais alguns humoristas, vírgula, não vem deles a criação das anedotas, não vem no singular, ok? Então, nós vimos aqui problemas de pontuação e de concordância. Na questão anterior, no item anterior, nós vimos questões de concordância e pronome relativo. C. Atribui-se, há um erro de ortografia. Verbo atribuir, termina em i. Atribui-se, tá? Já tem um erro aqui, mas há outros. Então, vamos só atribui-se, bui-se. A força tônica, inclusive, é no u, tá? Não tem acento no i. Não é atribuir, atribui-se. Tá? Atribui-se a autores desconhecidos. Eu sublinhei o a para mostrar que isso aqui é uma preposição. Então, o verbo não concorda com autores. Tá? Concorda com a criação de anedotas é atribuída. Esse se indica a partícula passivadora, é a voz passiva sintética, verbo transitivo direto e indireto, partícula C, e o sujeito está lá na frente, ó, a criação de anedotas. Tá? Então, o singular está correto. O problema não é estar no singular. O singular do verbo atribuir tem de estar mesmo, porque o sujeito está no singular, que é a criação de anedotas. O único erro, o único erro, tá, aqui foi sutil erro da questão da
ortografia, ou quem quer colocar por aí, a conjugação, o verbo atribuir é um verbo em i, da terceira conjugação. Tá? Não confunda com o verbo assim, efetuar, vira efetue, com e. Tá? Continuar, continue. Tá? Agora, atribuir, tá? É atribui. Tá? Influir é influi, com i no final. Ok? Muito bem. Agora vamos para a questão, o item D dessa questão. É punjante, aí é uma questão de vocabulário. Punjante é comovente. E é assim mesmo que se escreve. Punjante, desculpa. Tá? Punjante é forte, pungente é comovente. Está correta. Mas o que não está correto é o que vem em seguida. É pungente algo. Algo é pungente. Lembram da questão que nós vimos também aqui nos slides anteriores, né? Nos outros tópicos, sobre oração subordinada? O onde está mal colocado. Esse onde está péssimo aí. Tá? É pungente que. É pungente algo. E esse CV também não está bom. Se vê alguém perder o dom gracioso de contar em piadas, há vários problemas. A começar do onde. Vamos, então, começar por aí. É pungente ver alguém, ou que se veja. Pode manter o ser. É pungente que se veja, ou é pungente ver. Eu optei pela reduzida, tá, com o infinitivo ver. Mas podia ser, na reescritura, o que, tá? Que é pungente que, não onde. Qual é o conector que você vai usar? Não é um pronome relativo. Tá? O onde só pode ser usado quando se refere a lugar. E não tem nenhum lugar antes, não tem nenhum substantivo antes para ser tomado por um pronome relativo. Então, você vai colocar uma conjunção integrante, um que. Tá? Ou simplesmente eliminar a conjunção e colocar o verbo não conjugado na reduzida. Então, é pungente ver alguém perder o dom gracioso de contar piadas com a mesma habilidade. Por que o contarem? Se alguém contar, se o sujeito está no singular, é contar e não contarem. Então, tem um erro adicional da concordância à frente. Ok? Muito bem. Última. Constata-se que há uma estrutura formal que é própria dos teoremas. E, no meio do caminho, um elemento entre vírgulas que é, em parte, considerável das anedotas. Então, ela está perfeita. Nós temos exatamente uma situação em que eu tenho o que. Como eu coloquei aqui, é pungente que, constata-se que. Quando nós temos uma oração, e a oração seguinte tem um valor de substantivo, uma oração substantiva, é importante que você use o que, o se, ou coloque o verbo na reduzida, como eu coloquei ali em cima. Então, aqui está perfeita, essa é a alternativa correta, não há erro de concordância, não há erro de ortografia, não há erro de pontuação. Tá? Vocês viram que a concordância dominou, né? Na verdade, eu acho que deve ter tido, e teve erro de concordância em todas. Né? Então, salvo aquela cujo erro único foi a de ortografia. Então, em 5 alternativas, uma correta, uma com erro de ortografia e 3 com problemas de concordância e outros problemas além. Mas a concordância imperando, talvez tenha sido tópico nessas reescrituras, tá? Mais errado, ou seja, que mais a banca apostou como erro, ok? Então, fique ligado, concordância verbal e muita partícula C, né? Com a passivadora e o verbo sempre tendo que concordar com o substantivo subsequente. Tá claro, pessoal? Muito bem. Terminamos aqui mais esse bloco, tá? Eu vejo você em outras dicas sobre FCC. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um tópico da FCC, destrinchando, tá, esta banca que foi a escolhida para fazer o Cefaz Santa Catarina. Então, nós escolhemos, tá, uma prova similar à prova do Cefaz Maranhão para o cargo de auditor da Receita Estadual. Nós estamos vendo tópicos, tá? Então vocês devem estar assistindo nossos meios, nossas mídias, né? Os outros tópicos que eu dei. E agora um tópico que parece, como é que se aprende vocabulário? Professor, aprende-se vocabulário? Eu não estou aqui querendo colocar vocabulário na cabeça de ninguém. É porque há uma técnica da FCC interessante, como ela coloca as questões de vocabulário que eu queria passar para vocês. Observe a questão de vocabulário que se apresenta para nós. É uma questão típica. A FCC, muitas vezes, pega um bloco e pergunta se aquele bloco, ou seja, aquela expressão, tá, ela é equivalente à outra, com um mais no meio. Tá? Então, uma expressão retirada do texto, sempre a expressão
a que está antes do símbolo de igual, ela é retirada do texto, e a expressão que vem depois é uma expressão proposta pela banca, como se fosse uma reescritura sinônima da expressão anterior. Tá? Geralmente elas têm, no mais, tirando preposições e artigos, tá? 2 a 3 palavras, elas não são muito longas. Tá? Como que podemos abordar essas questões? Passo a passo. Exemplo, vocês estão vendo que está já em cinza? Então, enigma na alternativa A, tá? Certo? Você tem ali enigma da criação da matéria, teoria sobre o mistério da vida. Estão vendo? Então, aqui você tem um cinza, né? Aqui. Aparentemente, continuação existem. Vocês viram que eu sublinhei, ou coloquei em cinza, sempre os primeiros termos, tá? Da expressão. Por que eu não fiz isso, tá? Por exemplo, aqui na C? Porque eu estou sublinhando, tá? Expressões como substantivos, adjetivos, verbos, e aqui nós temos, na verdade, certo? Competentes, porque o nem, por isso, menos, nós temos aqui palavras que serão analisadas por nós, também, claro, mas que são conjunções, que são elementos de conexão e advérbios. Então, olhando ponto a ponto, alternativa A, enigma da criação da matéria. A palavra enigma, tá? Possui alguma palavra, tá? Similar na parte de lá? Não. Professora, e mistério? Mistério, aí entra o vocabulário de cada um. Mistério é algo importante, tá? A importância, tá? Então, a importância da vida, sobre a importância da vida. Então, se você acha que mistério vem de mistério, é um falso cognato, tá? Não é. Portanto, aqui, mistério é a importância da vida. É mistério que você aprenda. É importante que você aprenda, tá? E enigma não tem a ver com teoria. A palavra teoria tem alguma similaridade do lado de cá? Não. Então, veja. A palavra enigma tem a ver com teoria? Não. Tem a ver com mistério? Não. Então, você já elimina essa possibilidade aqui, tá? A palavra aparentemente, tá? Certo? Ela tem algum binômio ou alguma expressão do lado de lá que tenha similaridade? Tem. Note a vírgula colocada aqui, que mostra que os elementos estão trocados. Ao que parece e aparentemente são sinônimas. Mantenha a alternativa B. Na C, competentes é a mesma coisa que obsoletos? Óbvio que não. Então, já está errada a alternativa C, mesmo que os outros elementos estejam parecidos. D, continuação é a mesma coisa que extensão, apesar de ser uma noção interessante, próxima, continuidade não é o mesmo que extensivo, ou algo extenso. Portanto, não é a mesma coisa. Mas vamos supor que você tivesse em dúvida aqui. Você vai ver que o outro binômio não faz sentido. Embaixo, existem, pode se referir a ocorrem? Pode. Existem problemas, ocorrem problemas. Então, eu mantive a alternativa B e a alternativa E. Mas nós vamos fazer o mesmo processo com a parte que ficou faltando, que está em negrito. Criação da matéria, voltando à alternativa A, tem a ver com o mistério da vida? Tudo passa por você saber a palavra mistério. Porque se você não souber a palavra mistério, vai criar um problema na tua cabeça. Mas vamos supor que você estivesse em dúvida ali. Tá? Mantenha a tua dúvida. Observe que na B, autogeradas e autoproduzidas bate igualmente. Nós temos uma alternativa, por mais que você tenha dúvida no mistério, você tem uma alternativa que tem exatamente, tá, o binômio certinho. O autogeradas igual a autoproduzidas e ao que parece igual a aparentemente. Eles só inverteram a ordem ali e a vírgula mostra muito bem isso. Então, é esse o método que eu quero que você faça. Analisar bloquinhos. Aparentemente, ao que parece, autogeradas, autoproduzidas. Tá? Fatie a sua expressão em blocos e compare bloco a bloco. Observe agora o que nós vamos fazer. Veja, ó, voltando aqui, estou vindo aqui embaixo. Lembra que nós estávamos com a B e com a E? Existem equivale ao ocorre, mas será que contadores eméritos, será que emérito é a mesma coisa que iminente? Olha o parônimo. Eminente é uma coisa, iminente é outra. Então, aqui não deu. Então, já sei a resposta, é a alternativa B. Mas se você quiser ainda checar, olha a criação não é a mesma coisa que mistério. E matéria não é a mesma coisa que vida.
Ainda na C, nem, ok, tá? Nem ok. Mas menos não é a mesma coisa que tão. Então, nem por isso, nem assim ainda vai. Mas menos e tão. Menos inteligente é o mesmo que tão inteligente? Não, gente, menos é uma coisa, tão é outra. Então, aqui no menos e tão, não deu certo. Tá claro? Se você tivesse dúvida com continuação e extensão, que muitos teriam, tradição homérica, tradição que vem da época de Homero, grego, não tem nada a ver com a expressão anacrônica. Algo anacrônico, algo fora de época. Mas uma coisa é ser da época de Homero, outra coisa é ser fora de época. O anacrônico, inclusive, tem uma conotação pejorativa. Eu estou com uma roupa anacrônica, uma roupa fora da época, entendeu? Portanto, não é a mesma coisa, tá claro? Tanto a palavra tradição homérica como a expressão anacrônica. E ali nós já tínhamos visto que contadores e narradores, tudo bem, mas eméritos e iminentes, não. Então, o que nós temos aqui? Olhando ponto a ponto, tá? Eu estou fazendo as setinhas e mostrando, tá? Analise os blocos, contador e narrador, ok? Existem e ocorrem, ok? Porém, eméritos e iminentes, não. Continuação e extensão, mais ou menos. Tradição homérica e anacrônica, não. Nem por isso, nem assim, ok. Mas competente com obsoleto, não. E menos com tão, também não. Aparentemente, com o que parece, show de bola. Autogeradas com autoproduzidas, bacana. Enigma com teoria. Uma teoria não é um enigma necessariamente, nem um enigma é uma teoria necessariamente. Criação não tem nada a ver com mistério, tá? E matéria com vida. Essa questão nos prova que o vocabulário, existe um vocabulário que os concursos sempre cobram, de base. E aqui algumas palavras aparecem com a palavra mister, que se pronuncia assim, mister, oxítona. A palavra obsoleto, que é um clássico, obsolescência, obsoleto. Anacrônico, tá? E o nosso querido parônimo, diferença entre eminente e iminente. Ok, queridos? Muito bem, espero ter contribuído com mais uma dica. Observem as questões de vocabulário da FCC, são todas desse tipo. E vai tentando fazer da maneira como eu sugeri, para ver se você melhora a questão de interpretação e também de vocabulário, tá bom? É uma dica, é um olhar diferenciado que eu estou propondo para vocês. Tá? Eu sei que talvez você acertasse essa questão, mesmo que não tivesse tido essa dica. Mas ela pode servir para situações em que você fica entre duas ou três, ou duas, né? E em termos de prova, aquela sensação, aquela insegurança vem. Então, vamos fazer o método da Mercedes. Vamos separar palavra por palavra e compará-las individualmente, ok? É isso que eu estou propondo aqui para você. Um abraço e eu vejo você em outras dicas. Tchau, tchau.